Feche seus olhos em nome de Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para os céus, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Meu Deus, nós estamos reunidos em Seu nome, Jesus. E com toda certeza sei que o Senhor está em nosso meio. E nós, em nome de Jesus, perdoamos todos que pecaram contra nós, estão perdoados e abençoados em nome de Jesus. Como nós pedimos ao Senhor também o nosso perdão, se em alguma coisa nós lhe entristecemos ou entristecemos algum amigo, alguma amiga, algum irmão, que o Senhor também venha nos perdoar em nome de Jesus. E tomar essa reunião em Tuas mãos e que Teu Espírito Santo venha dirigir. Em nome de Jesus. Que vocês digam, assim seja, para a glória de Deus. Pai, prepara o coração desse povo para que eles ouçam e entendam a linguagem do Senhor. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Bom, glória a Deus. Hoje eu falei de manhã aqui sobre a importância da oração. Tem gente que quase não ora. E às vezes ora e não é aquilo que Deus quer ouvir. Talvez você não ora, você faz queixa, você reclama, não é uma oração. Outra coisa é a importância do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. Um dia Paulo chegou num lugar e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E o pessoal disse: nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Aí Paulo disse: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Teve que batizar todo mundo outra vez. Porque você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Então tiveram que ser batizados novamente. Hoje, eu escutei o bispo Edir Macedo falando uma coisa que eu sempre falei aqui na igreja. Se não tiver palavra, mensagem, é uma reunião oca. Tem que ter palavra, tem que ter mensagem. A palavra de Deus em Jesus é a mesma pessoa, gente. Se não tiver palavra, a sua alma
seu espírito não entende. Então você continua sendo a mesma coisa. Você disse, pastor, eu estou batizado, mas eu ainda bebo. Quer dizer, você não recebeu ainda aquela luz que mostra a você o que está certo e o que está errado. Essa luz não entrou em você ainda. Enquanto você achar que se te fizer, você vai lá e senta a mão na cara, Jesus ainda não entrou em você. Você já tem um pouco de conhecimento, mas ele precisa atingir o ponto certo. E quando ele entra em você, você não consegue mais mentir, você não consegue mais ter ódio, mágoa, raiva, você não consegue mais isso. Porque agora Jesus está dentro de você. É diferente. Agora, enquanto Jesus não entrar, você nem sente falta dele. É muito diferente. Então, é por isso que é importante, olá, bem-vindas, você procurar ouvir e entender. Hoje, o temor que eu tenho de Deus é porque eu ouvi a palavra, ainda ouço, né? Participo de culto em casa e tudo. Eu ouvi a palavra e fazia questão até de anotar para eu não esquecer. Entendeu? E o dia que eu não ia para a igreja, eu reunia minha família e fazia um culto em casa. E pregava para todos eles. Até os vizinhos eram convidados e iam lá para casa. Então, enquanto Jesus não entrar, você vai ver tudo diferente. Eu quero ir para o livro de Atos com vocês, Atos 12, te mostrar uma coisa muito séria. Atos 12, a partir do versículo 1. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desvaiar, Senhor. Atos, capítulo 12. Está escrito o seguinte, o título é: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. É esses dois textos aqui que nós vamos estudar. 12, Atos 12. Acharam? Está escrito, porque por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Tinha gente que aplaudia a maldade dele, e disse, vamos continuar, vamos fazer pior agora. Entendeu? Tem gente que às vezes apoia quando você faz um erro. Entendeu? Te apoia, você vai quebrar a cara. Não tem que, esse não é seu amigo. Então, vendo que isso agradara aos judeus, aí no versículo 3, continuou mandando prender também a Pedro. Vai lá e prende o Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, que a Páscoa significa libertação. Então, se apresentasse o Pedro, não, liberta o homem. Então, não, vamos apresentar ele depois da Páscoa, que aí a gente não tem mais a opção de soltar ele. E o Pedro ficou entregue a 4 quartenos de soldado. Trazendo para o mundo espiritual, é como se fosse 16 demônios. Negócio sério. E aí o que mais? E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Gente,
a importância da oração. Você talvez conhece pessoas que estão preso a demônios. E você acha até que é safadeza da pessoa, e não é. O Pedro, ele estava entregue a 4 quartéis de soldados, 16 soldados. A igreja orava por ele. E a fama de Pedro? E a fama de Pedro era brigão, gente. Pedro era brigão, Pedro era desaforado. Pedro achava que sabia mais, ele quis dar conselho a Jesus. Pedro era uma pessoa itinerante. Pedro arrancou da espada lá, tirou a orelha do soldado. Olha como é que o Pedro era. E a igreja sabia da fama de Pedro, mas eles estavam fazendo o que por Pedro? Orando. Esse é o nosso erro. A gente sabe a fama da pessoa e não quer orar pela pessoa, a pessoa vai piorar ainda. De graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. Então você não ora por aquela pessoa, você sabe que esse desgraçado tem que morrer, essa praga, essa peste, não sei o que e tal. Não vou orar, eu vou orar por um animal desse? Não é assim, não, tem que orar. A igreja sabia da fama de Pedro, mas orava pelo Pedro. Outros podiam dizer, vocês lembram? Quando pegaram lá Jesus, arrancou a orelha do soldado, ele tinha que fazer isso, e que não sei, está entendendo como é que é? Ninguém olhava para a fama de Pedro, olhava para Pedro. Olhava para Pedro. De repente você está olhando para a fama do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, sua filha, você não tem que olhar para a fama. Você tem que abraçar a causa, orar. Aí sim, realmente você aprendeu com Jesus que é manso e humilde. Por isso que a palavra de Deus, hoje não é qualquer um que aceita a palavra. Ela é mansa, mas ela é rígida. Ela não desvia. Entendeu isso? E a igreja está lá orando sério por Pedro. E sabe o que o Pedro estava fazendo? 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, não paravam de orar por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Essa tem 2 explicações aqui. Por que ele dormia entre 2 soldados? A primeira, o que é de Deus, eu vou até dormir, estou descansado. A segunda é a depressão. Tem gente que dorme porque confia, tem outros que dormem porque está em depressão. Ou não sente a pancada. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você apanha. Mas você não apanha de chicote, bufetada, você apanha da vida, a própria vida. Pela distância que você está de Deus, a ponto de você dizer, mas meu Deus do céu, nada para mim dá certo, mas como? Você vê a situação de Saul com Davi? Saul foi levantado a rei, tal, mas ele não se submetia às ordenanças de Deus. Ele queria, tudo era do jeito dele, e não era assim, você tem que obedecer a Deus. Já o Davi não, qualquer topada ele corria, não foi eu que fiz, não quero mais. Ele rasgava o coração diante de Deus. Então Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus, que ele tinha temor, ele tinha medo de se afastar de Deus. Com todos os erros dele, se afastar de Deus. O Saul não. Saul fez e está tudo certo, e não é assim, irmão. Entendeu? Então a igreja aqui não queria saber da fama de Pedro. Queria orar por ele. Aqui o Zequinha faz isso, aquilo outro, irmão, vamos orar pelo Zequinha. Vamos tirar ele das mãos desse demônio. Entendeu como é que é? Se você não orar, vai piorar.
E no dia do juízo ainda tem mais, Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa na sua mão. Tem mais essa, está aqui, está escrito. Deus vai querer o sangue daquela pessoa que você não orou para se converter, não orou para se libertar. Por você a pessoa nem se salva, irmão. Gente, um dia nós vamos embora daqui. E todo mundo quer ir para onde? Quer ir para o céu, irmão. Tem 2 lugares. Com certeza você vai escolher o céu. Mas eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Então Pedro dormia entre 2 soldados. Ele dizia, já estou perdido mesmo, estou lascado. Mas a igreja está lá, firme e forte. Não adiantava ninguém ir lá fazer fofoca de Pedro. Não, o pessoal queria orar pelo Pedro. Se isso que está nele é um demônio, então vai ter que sair. E orava. O homem está lá, 16 soldados tomando conta dele, para que ele não fugisse, porque ele ia ser sentenciado depois da Páscoa, arrancar a cabeça dele fora. Então, entre 2 soldados, ele ligado com 2 cadeias, como se tivesse algemado, né? E os guardas diante da porta guardavam a prisão, não tinha como sair. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. As coisas de Deus brilham, né? O anjo do Senhor, quando chegou lá, aquele clarão de luz. Por que o anjo do Senhor foi lá naquela prisão onde estava o Pedro? Oi? Oração. Você pensa que a sua oração Deus não ouve. Já fiz tanta besteira que Deus não me ouve. Você é louco. Deus te ouve sim. Seja perseverante, continue orando. Deus te ouve. Deus ouviu João em rebeldia. No ventre do inferno, disse ele. Você tem que orar sim, irmão. Mas, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha, a presença do anjo caiu das mãos a cadeia. O que faz uma oração, gente. Eu quando falo, você é de oração? Falando, às vezes. Jesus. O que essa pessoa está perdendo, meu Deus? Mas, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, ele obedeceu. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele disse: não é possível, eu estou sonhando. Não, era real. Era real. Você vê aquela pessoa mudou, está diferente. Sua oração. Quanto mais aquela pessoa se lambuza, mais se suja, é a falta da sua oração. Não, pastor, a safadeza dele não é a falta da sua oração. E se você orar, vai mudar, hein? E às vezes você diz: pastor, eu estou 20 anos orando. Ora 21, hein? Não, mas eu já estou a 21, ora 22. Vai acontecer. Amém, Jesus? E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei
verdadeiramente que o Senhor ordenou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de quem orava pelo Pedro? Quem? E ele foi para onde? Porque é uma igreja, um povo junto orando. Nós somos a igreja de Deus, tá? Por isso que nós precisamos de um templo, só para não ficar na chuva, nem no sereno, nem no sol. E cada pastor é responsável por um grupo de ovelhas. Entendeu? Você não pode ter 3, 4, 5 pastores, você tem um pastor. É igual casamento. Eu casei com a Jeane, eu não posso ter. Posso ter 1, 2, 3? Posso, tem que ter a Jeane. Entendeu? A pessoa que eu viver, tem que ser fiel, tem que estar. Glória a Deus. É desse jeito, as coisas de Deus é direitinho. Assim a igreja, às vezes você perde muita bênção por não entender isso. Não entender isso. Mas, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam fazendo o quê? Reunidos e oravam. A oração é muito séria. Quando você reúne com uma pessoa de fé para orar, não é uma pessoa interesseira. Entendeu? Eu posso mostrar interesse por você, porque eu sei que você tem alguma coisa que eu posso pegar. Não. Eu tenho que orar porque eu sou chamado por Deus e sou ungido para isso. Não tenho que esperar nada de você. Glória a Deus. Eu tenho que ver você curado, eu tenho que ver você andando, eu tenho que ver você próspero. Eu tenho que ver você com sede de Deus. Eu gosto de orar. Domingo eu liguei para minha filha, não, sábado. Oi filha, tudo bem? Tudo bem e tal, feliz Páscoa, aquele negócio todo. E aí, já vai para a igreja? Não, pai. Amanhã é monte. Amanhã eu vou para o monte, vou cedinho. Vou para a igreja de noite. Eu falei, que bonito, hein? Onde ela aprendeu isso? Em casa comigo. É bonito isso. Ela e o marido agora foi levantado ao obreiro, olha só que coisa bonita. Uma está no monte, outra está tocando aqui na igreja, vai por aí. Meu neto liderando grupo de varões, e uma coisa linda que Deus está fazendo. Mas eu tenho que ser fiel. Propostas eu já tive muitas. Deus já fez muita coisa aqui na minha vida. E continua fazendo. E glória a Deus por isso. E vai fazer na sua também. Glória a Deus. Aconteceu um caso lá. É o que aquele rapaz? É tio? É o que da Alicia? Que a árvore caiu lá em cima dele, lá, ficou em coma. Lá no Ceará. Caiu uma árvore lá em cima dele lá, e ele estava em coma. Aí ligaram para a Alicia, ele disse, hein? É primo? É. Aí orei pelo homem, Deus ouviu. Não é o pastor, é Deus, a glória é de Deus. Aí eu falei, não. De hoje para amanhã ele acorda. O negócio está feito. Aí quando foi de manhã, não sei se foi sexta de manhã, domingo de manhã, a Alessi estava falando comigo, pastor, ele acordou. Chamando a mãe dele. Não é bonito isso? Tem dinheiro que cobra um negócio desse? Não tem. Essa é a obra de Deus, você vê as pessoas bem. O menino que não andava, não falava, né? Que coisa bonita que Deus está fazendo.
mas tudo é resultado de oração. Eu é toda madrugada. Se é vício, eu estou viciado. Eu entro em oração. Toda madrugada. Eu preciso orar. Preciso orar. E a minha oração, a sua oração, Deus está ouvindo. Pensa você que Deus ouve, não? Ele ouve a sua oração. Ele só espera você se posicionar, tem que se posicionar. Ele diz assim, não, mas eu saí, pastor, mas é só um pouquinho só. Se o trem sair um pouquinho da linha, ele anda. Entendeu isso? Asmo. O que é asmo? Não entendi. É verdade. Porque ele precisa parar você. É a pessoa que jejua. Tudo que você faz certo para Deus, Ele quer que você faça o contrário. Para Ele sempre ter lugar na sua vida. Entendeu? Quer dizer, sua língua louva a Deus, mas Ele quer que você xingue também. Entendeu? Jesus Cristo é caminho, o que mais? Mas Ele quer que você minta. Aí você sai da verdade. É muito sério. Teve um negócio que aconteceu, aí eu estava falando com a Jeane em casa. Falei, eu tenho que fazer isso aqui rápido, porque se alguém me perguntar se eu fiz, eu não posso dizer que fiz se eu não fiz. Aí eu digo, mas não, fiz, mas não fiz. Então eu preciso fazer para eu não passar vergonha, porque eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, eu não fiz. Aí eu fico mal com a pessoa. Confiança é igual ovo, quebrou? Eu não posso perder isso, entendeu? Eu tenho que fazer rápido. E aí nós executamos e acabou. Por incrível que pareça. Depois que fiz, aí me perguntaram, e aí fez? Fiz. Você fala orgulhosamente, né? Não teve chance para o demônio. Porque do contrário, não, eu não fiz. Pô, você não falou que ia fazer? Aí eu entro numa área também muito fora. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor Deus falou assim, ó, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos aqui na terra. Seja você feminino ou masculino, você é rei, para Deus você é rei, ou sacerdote. E palavra de um rei não tem como voltar atrás. O que você falar tem que ser. Senão o rei perde a autoridade, perde sua majestade. Ser rei, ser trator, tem que cumprir. Glória a Deus. Por isso que quando você trata um negócio, pensa bem. Às vezes você está tratando um negócio só para alegrar outra pessoa, você não vai poder cumprir. Então, se não vai poder cumprir, não trate. Não, fulano, não vou fazer porque assim para mim não dá e tal. Você não, para agradar a pessoa. E depois você não pode cumprir, você é um rei que mentiu. Você está perdendo o seu reinado, não pode ser assim. Você viu Herodes? Herodes era um rei, era um cara mau. Mas a menina pediu lá para ele, depois que ela dançou, né? Falou para ele, ele falou para ela, me pede o que você quiser, eu te dou. Ele gostou da dança. Aí ela correu e perguntou à mãe, o que é que eu peço para ele? Pede a cabeça de João Batista na bandeja. Aí ela foi lá e falou com ele, eu quero a cabeça do João Batista na bandeja. Ele disse, que é isso, menino? Aí, não, eu te dou metade do meu reinado. Quero a cabeça de João Batista na bandeja. Ele teve que mandar cortar a cabeça do rei. Porque a palavra de um rei não pode voltar atrás. O que você falar, você tem que cumprir. Por isso, pensa bem o que você vai combinar. Dia, horário, mês, ano, tem que ser tudo certinho. Pensa que você vai falar, depois, não, eu não falei, não, você falou.
Entendeu? Então você perde a autoridade, você fica desmoralizado perante o demônio, e aí já era. Então tem que ser fiel no que você combina, no que você trata. Amém? Não pode haver desculpa. Você vê, ó, rapidinho, o maligno enganou lá o Adão e a Eva, rapidinho eles aprenderam a botar culpa no outro. Você vê como é que pode? Adão se apresenta e diz: cadê você? Você comeu a fruta, né? Também a mulher que o Senhor me deu, já aprendeu já a culpar os outros. Um contatozinho rápido com o demônio já aprendeu um monte de coisa. Então não dê lugar ao maligno, irmão. Fica sempre esperto. Glória a Deus. E aprenda a orar por aquela pessoa que você sabe que está dando maior trabalho, a falta da sua oração. E o maligno vai fazer de tudo para que na hora da oração, você está orando lá pela Severina, Janete, Elisete, já vai você. Aí quando chega na Luzia, não, ela me xingou, não quero conversa com ela não. Você abriu uma brecha ali. Por essa eu não vou orar, essa desgraçada tem que morrer. O demônio já pegou você, irmão. Aí que você tinha que orar por ela. Pastor, o negócio é sério, é muito mais do que você imagina. Muito mais. Por isso que você tem que orar sem cessar. Não pare de orar. Não se iluda com o mundo. O mundo é uma ilusão. O mundo é uma ilusão. Seu tempo vai passando, sua idade vai passando e você já chegou aonde? Pastor, eu continuo no mesmo lugar. Então, o mundo é uma ilusão. Você tem que se esforçar, você tem que fazer guerra espiritual para chegar onde você quer. Amém, Jesus? E essa igreja aqui, nossa, eu estou com inveja dessa igreja. Reuniam para orar pelo homem que era desaforado, um homem tentou até aconselhar Jesus. Achou que ia defender Jesus com uma espada, arrancou logo a orelha do soldado. Se vier o resto, eu pego também. Jesus pegou a orelha do homem, botou no lugar, já fez um milagre logo na frente dele. Agora põe sua espada na bainha. Seu Pedro, se eu quisesse, eu oraria o meu pai, ele mandava mais de 12 legiões de anjos. Mesmo com tudo que o Pedro tinha visto, tem gente procurando Jesus. Isso aqui, Jesus falou com eles: quem vocês estão procurando? Eles: Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Caiu todo mundo no chão. Levantaram assustados. Jesus perguntou de novo: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu, já disse que sou eu. Caiu todo mundo de novo, ó. O Pedro viu tudo isso, né? E o povo sabia disso. Pedro negou Jesus. Mas o povo estava lá em oração por ele. E a gente não. A gente olha muito podre da pessoa. Isso é um safado, isso é uma miserável. Aí a pessoa está precisando de você, irmão. Está precisando de você. Imagina você se Jesus não tivesse te escolhido. O que seria a tua vida hoje? Nada contra quem cata lata, papelão, mas hoje eu vi uma mulher baixinha e bem magrinha mesmo, pelo tamanho dela, sei não, uns 40 quilos por aí. Irmão, estava sol, mas agarrada naquele carrinho do arrodo, puxando um peso, e numa marcha, vai ver que há anos aquela mulher não sabe o que é um café com leite, uma alcatra, uma maçã, uma laranja. Eu fiquei assim olhando, eu passei de carro, fiquei assim olhando, meu Deus. Obrigado, Jesus. Nós temos que valorizar tudo hoje. E isso, orando. Não deixe de orar.
O seu erro é deixar de orar. O seu erro é deixar de ir à escola. É outra coisa que eu falei. A igreja é semelhante a uma escola, gente. Só que na igreja você aprende de Jesus. O seu espírito, o alimento dele é palavra. Se você não der, ele fica com fome. Você experimenta ficar 2 dias sem comer para você ver uma coisa. Morre de fome. Então a palavra de Deus, ela é o alimento sólido do espírito. A palavra de Deus também é a água da vida. Então você precisa vir à igreja para se abastecer, para vencer as batalhas. Glória a Deus. E não deixar de orar pelo seu vizinho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo país, pelas autoridades. Todo mundo precisa de oração. Todos precisam de oração. É isso que nós temos que fazer. E confiar. Deus não aceita que você duvide dele. E Deus também não aceita que você acha que Deus não te ouviu. O que é isso? Se Deus ouviu Ana sem abrir a boca, ela só batia os lábios, Deus ouviu ela. Deus ouviu Jonas lá na barriga de um peixe. Barriga de um peixe, lá no meio do oceano. Como que ele ouviu Jonas lá dentro da barriga do peixe e não ouve você aqui fora? Tem que parar com isso. Eu orei, Deus me ouviu e vai acontecer. Glória a Deus. É assim que funciona, não é de outro jeito. Não é de outro jeito. E aprenda também a se livrar do que está errado. Vamos lá para o Salmo 19. Eu tinha coisas na minha vida, disse, que nada, Deus está... Não, irmão. Tem que se livrar do que está errado. Não seja seu inimigo. A pessoa pode até dizer assim, o pastor Mota ainda não entende muito bem. Entendo sim, eu tenho a Bíblia. Entendo sim, tenho a Bíblia. Por exemplo, lá no Bazar Eletrozão, tem regra, não tem? Pegou, tem que pagar, não tem? Então, aqui também a Bíblia tem regra. Perdoar, se arrepender, orar, se consagrar, pedir a Deus o Espírito Santo. Eu preciso ser selado com o Espírito Santo. Amém, Jesus? É muito sério. Hein? 19. O Salmo 19, olha só, por isso que o Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus, ela é luz. Quando ela entra no ser humano, ela ilumina. Então você começa a entender o que está certo e o que está errado. E o Davi, ele disse assim, Salmo 19, 12... que às vezes você diz, em tudo eu estou certo. Você já olhou bem a Bíblia para ver se tudo você está certo? Diz assim, versículo 12: quem pode entender o quê? Os próprios erros. Quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta que ele faz, né? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Deus, tira de mim o que eu não conheço. Mas você nunca pediu isso para Deus. Tira de mim o que eu não conheço, o que está errado e eu acho que está certo. Tira de mim. Isso pode estar te atrapalhando. Mas aí ele lembrou de outra coisa e ele diz, também da soberba guarda o teu servo. O que é soberba, gente? Orgulho. Você não gosta que te ensina, não gosta que chama a sua atenção. Também da soberba guarda o teu servo, para quê?
para que se não assenhorie de mim. Tem pessoas que têm um negócio agarrado e aquela pessoa só sabe fazer aquilo, ou dá para mentir, ou dá para arrumar confusão com todo mundo, entendeu? Se isso não sair de você, como é que vai ser isso? Mas também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grandes transgressões. Quer dizer, opa, não vou mais desobedecer. Transgredir, desobedecer, passar por cima. Sejam agradáveis as palavras da onde? Da minha boca, e a minha meditação do meu coração perante a tua face. Vai ver que só falava coisa ruim. Olha, esse ano de 2004 vai ser uma desgraça. Tem gente que só fala coisa pesada, irmão. Você deu um espirro, ó, pneumonia, hein? Isso é pesado você. Entendeu como é que é? Deu uma fisgadinha. Sei não, hein? Então ele está pedindo aqui, para que seja agradável minhas palavras. Já pensou a pessoa te ver de longe? Ai meu Deus, entrar dentro do mato só para não ouvir você, irmão? É muito pesado para falar. Eu tinha uma cunhada, já morreu ela. E um dia ela estava conversando com o Alexandre, meu filho. Aí do nada ela deitou no chão. Aí o Alexandre ficou assustado olhando para ela. Que é isso, tia? Ela, você não viu não? Eu, o que, tia? Levanta daí, não. Você não viu? Não, tia, o que é? Amêndoa. O que tem amêndoa, tia? Bateu aqui na minha cabeça, você não viu não? Por Deus do céu, irmão. Eu disse, mas tia, o que tem a ver amêndoa para a senhora deitada? Não sei que se eu desmaiar, já estou deitada. Gente, isso não é piada não, isso aconteceu. Então é a pessoa que só anda com aquela coisa, sabe? E o Davi está dizendo, para que seja agradável as minhas palavras. Misericórdia, irmão. E a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Que coisa bonita isso, né? Aí o que ele fez? Para Deus tirar dele, ele precisava confessar, né? O que Deus fez? Abriu o entendimento dele. Lá no Salmo 51, dá uma olhada. Tem gente que tem dúvida se é de Deus ou não. Eu, quando fui selado com o Espírito Santo, eu fiquei, será que eu fui mesmo? Será que eu fui mesmo? Eu ficava assim. Mas, praticando, sou assim, graças a Deus. O Salmo 51, o título aí, o que Davi faz? Confessa o seu pecado, suplica o perdão, e roga a Deus, que é implorar. Deus abriu o entendimento. E se a gente não fizer isso, mas não, estou bem, está bem nada. Você está bem quando você começa a confessar, abre seu coração, não quer mais ser a pessoa que você vem sendo, você quer mudar de qualquer jeito. Deus me ajuda, me socorre, eu não quero mais ser essa pessoa. Aí sim você vai estar bem. Amém, Jesus? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele falando, apaga as minhas transgressões, quer dizer, as minhas desobediências, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, que é a ruindade, maldade. Purifica-me do meu pecado.
porque eu conheço as minhas, eu sei onde eu sou desobediente, ele falando, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quem andar na nossa frente, quem é? Deus, irmão. Nós seguimos Jesus, não o pecado. Ele aqui estava ao contrário, ele seguiu o pecado. Ele disse que o pecado dele estava sempre na frente dele. Quem tinha que estar era Deus. E às vezes isso acontece, entendeu? Não é que você não serve, que você é endemoniada, nada disso. Mas só que você está deixando aquilo que não é certo ir na frente de Deus. Você tem que pedir a Deus para tirar. Jesus disse: sem mim, tem que pedir a ajuda dele. No versículo 13 ele diz: porque eu conheço as minhas e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Ele passou a entender isso. E fiz, somente pequei, e fiz e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amo a verdade aonde? No íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Ele sentia tristeza nos ossos. Não tem aquele dia que você está batido? Então ele não queria mais isso na vida dele. Agora, o importante é tudo isso que você ouviu não esquecer. Tem que ter valor para você o que você ouviu de Deus. Está entendendo? Não, eu escutei, eu estou valorizando. É ruim quando você dá o que eu posso dizer? Você dá um colar para a pessoa de presente, né? Aí amanhã, e aí, gostou do colar? Por que você não está usando? Arrebentou sem querer, você não fica triste? Assim é Deus, irmão, te dá a palavra de salvação, palavra de mudança, de transformação, mas você não guardou, você jogou tudo fora. Não, eu vou meditar, chegar em casa, na hora que eu tiver um espaçozinho, eu vou desligar a televisão e vou dar uma olhada nessa palavra de novo. Aí o Espírito Santo vai trabalhando o seu coração, vai trabalhando, e as coisas vão mudando para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus? Então tá, vamos orar em nome de Jesus. Vem para cá. Já fez o seu coraçãozinho? O meu já fiz. Está aqui com algumas coisas que eu preciso. E glória a Deus. Nós precisamos aprender muito. A gente ainda é muito brabo ainda. Sou muito desaforado, a gente precisa mudar. E glória a Deus, né, Juliana? Oi, filha. Parece. Gente, eu olhei, cheguei a me assustar. Eles assustaram da Letícia. Parece sim, parece. Muito. Nossa, é a cara da Letícia. A Carla, eu falei pra Carla agora, ela foi. Tem hora que a gente confunde. Parecido, né? Igual eu tenho um neto, que até ele se acidentou lá de moto, e ele botou a foto dele assim de um jeito, que eu fiquei olhando para ele e falei: e agora? É ele ou é o retrato da minha filha? Que eu perdi minha filha mais velha, né? Eu nunca vi uma coisa tão parecida. Tem dúvida. Aí, que é um grupo da família, né? Aí ele lá, não, é o Rian. Mas a cara de Adriano. Impressionante.
E glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma prece a Deus, né? Santo Deus, se nós viemos neste lugar porque precisávamos ouvir o Senhor, claro, o Senhor falou pela boca do pastor, eu sei que é o Senhor, porque não foi o pastor que escreveu a Bíblia, e as palavras que nós ouvimos eram exatamente o que precisávamos ouvir. Oh Deus, tem coisas que a gente até se assusta, parece que alguém veio na nossa frente e contou nossa vida. Então, eu venho pedir ao Senhor encarecidamente, que de tudo que nós ouvimos, que a gente não consiga esquecer, Pai, e que tenhamos forças para botar em prática, principalmente essa parte da oração, também do arrependimento, porque como Davi diz, quem pode entender os próprios erros? Nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada, mas com o Senhor na nossa vida, a gente pode todas as coisas. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa passa, na sua vida espiritual, sentimental, na área da saúde, financeiramente, profissionalmente, ou até na família, mas eu te peço, ajuda essa pessoa, Senhor, e todas as pragas, toda obra de bruxaria, feitiçaria, seja lá o que for, seja destruído, que não tenha domínio, não tenha poder sobre a vida de nenhum de nós. Nós paralisamos, nós expulsamos, mandamos embora e proibimos que volte em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro esse povo curado, eu declaro esse povo liberto, em nome de Jesus, e que a fé de cada um deles seja restaurada em nome de Jesus. Pai, reforça a transformação desse líquido no teu sangue, onde nós lavamos o coração com o nosso pedido, em nome de Jesus. Ah, Pai, o nome que tiver ali, o pedido que tiver, que acontece na vida dessa pessoa. E peço que o Senhor receba também dízimos, ofertas, porque é seu, é o que faz, que garante a sua obra aqui na terra. E o Senhor falou que os que honram o Senhor serão honrados. Honra essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E em seguida, cobre elas com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, fica à vontade. Eu tenho meu coraçãozinho aqui também, que eu vou mergulhar ali. E você que orou aí comigo, tá? O Alcides, também a pastora Fabiana. Deus abençoe todos vocês que estiveram no Face aí comigo, tá? Fiquem na paz e até a próxima oportunidade.